A herança maldita da gestão de Yuri Romão está aqui na tela. Ela começa a ganhar números. Havia, Cássio, uma expectativa de todos nós de que, com a mudança da gestão, com a renúncia, eleição, novo presidente, a gente tinha e tem a expectativa de que os esqueletos saiam do armário. Neste domingo, tá? O Sport relançou, ressuscitou o seu portal da transparência. Era um desejo de quase que a totalidade da torcida, imagino eu, ter um clube mais transparente, ter um clube que tenha um canal direto de prestação de conta, de explicações e um canal oficial com o seu torcedor. Esse portal da transparência foi lançado e dentro dele, a gente vai mostrar até um pouquinho dele aqui no programa, mas dentro dele, esse documento aqui que vocês estão vendo, uma única folha, tá? Era um documento de 5 páginas com alguns textos, mas essa imagem que vocês estão vendo aqui e que a gente vai detalhar nesse programa, essa imagem é o que salta aos olhos. Essa imagem é o que todo mundo queria ver. E o grande destaque, a gente já dá um zoom aqui, é que a nova gestão de Matheus Souto Maior, de Cadigo Pereira, assume o clube com um total de dívidas já vencidas em torno de 70 milhões de reais. Ponto. Tá? É importante que isso tenha sido apresentado? É. Agora, nesse programa, a gente não vai ficar na primeira camada. A gente vai tentar mergulhar um pouco, destrinchar algumas coisas e também deixar novas interrogações. Porque a minha visão, tá? A minha visão é de que foi transparência até a página 2. Faltou um detalhamento maior para que a gente possa chamar realmente de que os esqueletos estão saindo do armário. Para mim, isso aqui, tá? Não tira nenhum esqueleto do armário. E também tem um outro ponto. Foi muito comentado, desde antes da eleição, quando estava naquele comitê de transição, foi muito comentado que as informações que chegam são assustadoras. O cenário é muito pior do que o imaginado. A gente vai detalhar aqui, item por item, porque eu vou dizer o que eu já sabia, tá? E se eu já sabia, eu considero que é um tanto quanto óbvio que quem está lá dentro também já tivesse conhecimento. Grande parte eu só soube depois que a nova gestão já estava. Eu vou explicar isso passo a passo, tá? Cássio já fez no blog dele, blog de Cássio Zirpoli, uma primeira análise dele, que inclusive é muito parecida com a dinâmica que a gente tinha projetado aqui para os slides, então vai acabar se encaixando um pouco as coisas do que está no blog de Cássio, e aqui a gente vai com um pouquinho mais de detalhamento em relação a cada cenário, cada negociação, cada jogador envolvido no que a gente vai ver aqui, tá? Então, a partir de agora, a herança maldita vai ser o tema desse programa, a gente vai detalhar ponto a ponto, mas a gente vai deixar claro que os esqueletos continuam, tá, dentro do armário. Tem muito mais coisa, tá? Tem muito mais coisa que precisa ser exposta. Além de detalhamento, tem mais coisa que a gente precisa entender exatamente o que aconteceu e a gente vai dizer tudo isso aqui, tá? Deixar perguntas, deixar pontos em aberto, deixar questões para que quem faz a gestão do esporte hoje possa puxar mais fios e ser o mais transparente possível, mas é óbvio que é um avanço, né, Cássio? A gente traz aqui o visual do portal da transparência, e aí, para a gente ir passo a passo, Cássio, eu queria a tua análise do que você viu como um todo nessa iniciativa do esporte de ter um portal da transparência, tem o estatuto, código de governança, demonstrações financeiras, estrutura organizacional e os fatos relevantes. Aquele documento entrou nos fatos relevantes, Isso. tá?
E aí vai ter mais coisa que ainda não tem: relatório de sócio, relatório de jogos e movimentação de jogadores. Movimentação de jogadores já tem conteúdo também. Os conteúdos, no caso de movimentação de jogadores, obviamente, acho que todo mundo foi clicar ali, e são links para as matérias que o Vem esporte publicando, vem né? publicando, que assim, estão corretas, assim, é um link, Muito. É. porque são textos onde fala o quanto, não fala tudo, ó, o cara abriu mão de R$ 500, não é assim não, mas abriu mão de parte dos débitos, abriu mão de um terço, é por ordem de grandeza, números dessa forma, mas enfim, movimentação de jogadores vem sendo para as publicações que estão no próprio feed, a lista de notícias do site do esporte, ou seja, eles condensaram, colocaram os links, enquanto esses outros, Fred, são links que são realmente internos dessa aba de transparência, né? E esses fatos relevantes, eu acho que ele aparece, tipo casos omissos, ó, onde é que encaixa Isso. e joga ali. Como seria um panorama, você tem que apresentar um panorama da última gestão. Mas o tradicional, a gente também tem que demonstrações financeiras. Por exemplo, eu cliquei em demonstrações financeiras, o Sport tem lá todas desde 2020. O Sport, obviamente, fez demonstrativos contábeis antes disso, mas não está à disposição. Mas o clube conseguiu recuperar e Que é o disponibilizar. balanço, né, Cássio? Que a gente tem os vídeos, Cássio tem os posts, tá tudo concentrado em um único lugar. É importante É, mas que isso seja feito. não, a gente até falou, quando a gente foi falar do Goiás, lembra que a gente criticou do Goiás, mas disse, ó, mas o cara tem quase 20 anos sei lá, era uma Isso. cavalice assim. Então, de certa forma, o esporte, assim, se for recuperando os documentos, digitalizando, pode até colocar mais. Mas o que eu deixo como sugestão é que, por exemplo, tá faltando. Primeiro, tem clubes que botam os balancetes. Não sei se o esporte vai evoluir para isso, deveria, mas enfim. Mas ter o orçamento, por exemplo. Sim. Porque aqui, nas demonstrações financeiras, elas estão lá: 20, 21, 22, 23 e 24. A de 25 não saiu, ela sai até abril desse ano. Mas, se alguém quiser, ó, eu quero saber quantos foram os orçamentos, que são coisas diferentes. É quanto o clube projetava e tal. Nesse momento não tem nem a de 26 e nem as anteriores. Cássio, então, quando a gente clica em fato relevante, a gente volta aqui para essa herança maldita, tá? A gente vai detalhar cada um desses itens que estão na tela. Mas eu fiz uma abertura, Cássio, falando que, para mim, a transparência foi até a página 2, que cabe mais. Eu acho que a transparência nas negociações dos jogadores, a transparência institucional do esporte está funcionando muito bem. Aqui eu acho que ficou resumão demais. Eu achei resumão demais, alguns números muito jogados. Eu queria a tua visão de como você recebeu esse documento, se te frustrou um pouco, se você esperava mais, se você acha que deram uma carregada na tinta em algumas coisas, como é que você avalia? Vamos lá. Primeiro, o Sport publicou o que era de campanha. Aliás, Sim, os três candidatos disseram que fariam que isso. fariam isso. É, a apresentação, como o Fred falou, são 5 páginas, onde só importa essa O página. resto é tudo conversa água. Parece Não dever, é nem explicação, é conversa água. relatório que o cara entrega assim, não vai nem vem, assim, Isso. realmente não muda a vida de ninguém. Só isso aqui faz diferença. E até a apresentação ficou meio controversa, que, por exemplo, esse total vencido aqui, dentro de uma organização assim, esse número, Fred, ele tinha que estar logo abaixo do outro, ele acaba gerando uma certa confusão, tá? Não sei se você concorda. Esse número aqui de baixo, total Sim, sim. vencido, Tanto que eu mudei aqui, né? ele tinha que estar ali embaixo do vencimento, porque ele fala É. de obrigações vencidas, depois de antecipação, depois volta para o vencido, enfim, gera confusão, mas enfim, isso é só um detalhe da apresentação, pode ter sido uma falha, nada do outro mundo. O que me pegou aí foi o seguinte: embora o texto traga que são números até o dia 19 de dezembro, eu acho que essa apresentação ela poderia ter todos esses números, mas também já deveria ter tido uma atualização. Perfeito. E a atualização é do dia 11 de janeiro, porque de 19 de dezembro para 11 de janeiro já aconteceu muita coisa sobre esses números. E aí, na hora que esses números são apresentados, veja, nós não somos contadores e todos os anos a gente fala o mínimo que a gente sabe e a gente sempre trata desse assunto. Todo ano eu digo a mesma coisa. A gente não é uma análise para dizer mais do que isso, é tentar mastigar os números para apresentá-los de forma mais palatável para o público. Esse mesmo público pode ter dificuldade de ver esse relatório. Quantas pessoas não viram isso aí e acharam que o esporte é isso aí hoje? E quantas pessoas não viram isso, Cássio? E como você falou, a ordem das apresentações, quantas pessoas não acharam que o esporte deve 115 milhões?
que esses 115 milhões podem se somar aos 70. Assim, tá até confuso, mas eu ainda vou. Eu trato isso como uma organização ruim desse processo. A gente fala uma organização ruim desse processo. Mas vamos supor que o cara não confundiu. Primeiro, pode ter confundido. Sim. Mas se no fim das contas o cara entendeu Quando eu vi a primeira vez, Cássio, eu achei que não ia ter esse resumo no final. Eu fui descendo, eu disse, porra, que mistura. Aí no final eu disse, não, mas isso aqui tá relacionado aos 4 de cima. Pra tá ali, né? Tá? Aí e quantas pessoas não leram isso? E primeiro, é tão assim que na hora que eu fui por outro caminho, você já. Opa, mas isso era só a prestação? Não, pô, não. A prestação primeiro. O clube tá lá, apresenta os dados, você analisa os dados, você olha, você dá um passo adiante em relação a isso aí. O que eu acho, assim, que acho que pode ter sido um equívoco é que de lá para cá as ações do próprio esporte teriam sido benéficas para a própria gestão. Exatamente. Ô, Cássio, você acha que deveria ter, já nesse seu sentido, tá? De não trazer só o quadro de 19 de dezembro, mas trazer o quadro de 19 de dezembro atualizado com o que foi feito. Os dois. Exatamente, nesses 22 dias de gestão, tá? Você acha que caberia ter dito sobre o que se tem de dinheiro para trabalhar? Ponto. Eu fui um ponto. O primeiro ponto é a realidade apresentada simplesmente não é a realidade atual do esporte. Isso. Essa realidade já está... a realidade do esporte continua sendo duríssima, não é isso não. Mas por ações da própria gestão, a realidade já não é essa. Sim. O segundo ponto, ainda que tenha sido só um panorama, o panorama não é só débito. Não é só antecipação. Isso. Por exemplo, o cara pegou toda esse dado de antecipação, aí você fala, tá, mas tem quanto? Isso. É o número básico. Como é que resolve não, isso? Porque o nome do documento é Panorama Financeiro 2026, assim, relacionado aos dados, relacionados aos dados até... No fim das contas, é por isso que eu tratei assim. Eu vou até vou dizer uma coisa que eu escrevi não sei se o post todo, Fred. Eu fui fazendo tópico a tópico, são 3 tópicos, é porque esse está coberto, sim, mas também tem a da receita daqui. E a gente vai fazer mas só para dizer que são 3 tópicos. Sim. São as obrigações vencidas, 2 de antecipação de receitas e 3 que são as receitas totais do clube. Em cada um desses tópicos, no blog, eu fiz um comentáriozinho. Aí, assim, sobre isso, sobre situações. Mas um ponto que eu digo é o seguinte. Eu escrevi isso, assim. Eu não tenho apreço nenhum sobre a gestão de Yuri Romão. Mas eu tento ser justo, porque não interessa. Não, assim, nem apreço, nem pela gestão e até um pouco pela pessoa também, assim, depois de tudo que apareceu, da forma como se comporta, enfim. Mas ser justo é o mínimo, você concorda? Claro. Então nesse ponto, esse panorama, ele não traz todos os números do panorama. E detalhe, esses outros números talvez fossem piores pro próprio Yuri, inclusive. Quando antecipou isso tudo. O caixa, se esse panorama fala, ó, não tem R$1 no caixa. Isso. Porque mas aí já tem uma parte da torcida que já tá assim. Mas aí o mercado não vai trazer jogador porque o mercado vai ficar... Isso aqui, meu irmão. Isso aqui é a mesma... Veja, eu ia soltar um negócio aqui horrível. Que já não sei o que pra quem tá cagado. É mais ou menos aqui, meu irmão. Dizer que não tem dinheiro na conta. Qual é a diferença de dizer que não tem dinheiro na conta e dizer que já antecipou 115 milhões? A questão é, a prestação foi conveniente. Isso. E transparência não é conveniência. Né? Transparência é transparência no bom e no ruim. Todos os números, eles foram selecionados para estarem aí. Perfeito. Então, detalhe, são números todos eles reais. Mas eles não são todos os números, são os números que a direção escolheu para esse panorama. Transparência não é uma escolha de como construir um melhor discurso. Exatamente. Porque inclusive, qual é a construção desse discurso? Miséria. Exatamente. É a piada que se fala, leões pela miséria. É isso aqui para dizer, ó, o clube tá na... Detalhe, talvez esteja até na situação pior, mas a gente simplesmente não sabe por que o panorama financeiro não trouxe esse dado. Ele trata de tudo que foi antecipado, mas de tudo que o clube ficou devendo, mas não tem uma sinalização ainda de receita. A sinalização foi dada, inclusive, até pelo próprio Matheus Souto-Maior, tá? Em entrevista a Pedro Maranhão. Detalhe, já até fiz post a partir desse número, que é o orçamento do esporte é de 60 milhões. Ou seja, esse número é público, esse número já foi dito. Esse número já poderia estar aqui, ó. Com toda essa dificuldade, o clube tem 60 milhões. Para o torcedor ter até uma noção, realmente tá difícil. Mas não se sabe
tirando essa fala, e nem todo mundo tem acesso a essa fala, quem vê esse relatório não sabe essa fala. Sim. Não sabe quanto o esporte tem de receita, desses 60 milhões, por exemplo. Quanto disso era de caixa, quanto disso é gerado só pelo ano, ou seja, tudo que o esporte tem de 26 vai ter que produzir 26, não veio nada de lá. Talvez não tenha vindo nada, mas não se sabe. Quanto o esporte planeja gastar? Ou seja, com todas essas obrigações ainda, quanto se soma de obrigação? Enfim. Cássio, e o são pior que eu até acrescento aqui, desculpa interromper, que eu acho que esse orçamento de 60 milhões vai ser um dos orçamentos menos precisos que o esporte já fez Mas na tem sua que tratar história. porque foi o presidente que disse, Não, né? claro, mas é menos preciso, que pode ser pro bem ou pro mal. Porque eu acho que há uma imprecisão quase que natural nesse orçamento, porque talvez contas de antecipações, de contratos mal feitos, de contratos que estão questionáveis, acabem interferindo nesse bolo. E um pouquinho disso a gente vai abordar hoje, Lembrando, tá? esses 60 milhões, não, como a gente fala, não tem Zé Lucas. Sim, sem nenhuma venda, na verdade. Nenhuma O Sport venda, não colocou zero de venda. É um orçamento bem pés no chão do esporte. E é por isso que eu acho que ele é um pouco impreciso. Mas é bom ressalvar, 60 milhões Isso. isso é lucro. E detalhe, quando eu estou dizendo que esse orçamento é impreciso, eu não estou dizendo que é um erro, não. É porque eu acho que o ano do esporte Precisa ser está muito ainda sem muito norte isso. do que pode vir, de onde pode chegar dinheiro, mas pode chegar dinheiro, tá? A gente vai começar agora o detalhamento, que é a parte mais importante desse Fred, vídeo, tá? eu acho que eu acabei, que o cara pode estar de pressão. Pô, então Cássio não gostou? Pô, é óbvio que eu gostei de ter acesso a esses números. Sim, claro. O meu ponto só é o seguinte: se você faz um documento panorama financeiro de 26, com todo respeito, e não é um panorama financeiro de 26. É. Faltam números para que você tenha, que você saiba como foi o panorama financeiro do ano da Vamos gestão. detalhar tudo agora, tá? Porque agora vocês vão entender os nossos questionamentos, as contas. A gente vai tentar atualizar essas contas. Isso. Talvez para a gente que não tem acesso a tudo, faltem os números, mas a gente vai pelo menos direcionar o que poderia ter sido atualizado, tá? A gente começa, Cássio, com os 29 milhões e 400 mil reais, que são as dívidas com atletas e aí treinadores também por CLT, que são os salários, tá? Direito de imagem. Salário O salário também. se soma, né, a CLT, o direito de imagem, eventuais bônus de contratos e rescisões, tá? Rescisões eu já chamo a atenção aqui, sobretudo para Pepa e Antônio Oliveira, que foram duas rescisões pesadas, né, que a gestão de Yuri Romão deixou em 2025 e que entram nessa conta, tá? Porque, por exemplo, quando o Ítalo foi lá e falou, a gente tem não sei quantos milhões, que era mais ou menos esse número, 20 e tantos milhões de dívida com o elenco. Aqui, por exemplo, entra as rescisões dos treinadores, tá? Fred tá colocando do jeito que tá escrito. Era para ser elenco, não era para ser atleta. Isso. É isso que porque ser atleta, você gera confusão. Não, aí alguém pode dizer, mas não tem Pepa, não. Veja, se não tiver Pepa está onde? E outra coisa, Cássio, é um documento que errou o nome da LFU. Então, assim, tem alguns errinhos aí que todo mundo tem que fazer a interpretação. Ninguém sabe o que é FFU. O nome da entidade é LFU. Mas, obviamente, todo mundo consegue entender. Então, entenda atletas que o Fred está simplesmente reproduzindo o que está escrito, mas, obviamente, também tem os treinadores ali. Né? Isso. E o que é que a gente poderia atualizar desses 29 milhões e 400 mil, tá? Aqui tem uma atualização e que a gente vai fazer, inclusive, dentro da lógica que essa gestão está trabalhando, que Ítalo está trabalhando, tá? Tem uma lógica aqui. Já saíram, ou pelo menos já negociaram, parte desse valor aqui, tá? Rivera... 29 milhões e 400 mil é o número em 19 de dezembro. Isso, tá? De lá para cá, o que é que aconteceu? Rivera já foi negociado e abriu mão já dos débitos que o Sport tinha dentro dessa negociação. Então, o que tinha de Rivera aqui, zerou, tá? Cariús e Everton. Posso falar sobre... Sim, mas sem falar da parte de contrato, tá? Só da parte aqui de salário. Certo. No caso, o de Rivera, que é justamente porque tem outro ponto, ele tá em dois vai quesitos. Entrar nos dois quesitos. Deixa eu ver se... do jeito que está escrito pela nota do Sport do dia 7 de janeiro, na parte de salários, paralelamente, assim, no caso, a parte de direitos econômicos, acordou-se com o atleta o parcelamento dos débitos relativos à temporada de 2025. Então é parcelamento, né? Parcelamento. Mas seguindo aqui, referentes a salários em atraso dos meses de novembro e dezembro,
saldo do salário, ajuda de custo, 13º e férias proporcionais, premiação, direito de imagem referente aos meses de setembro a dezembro, imagem estava desde setembro, Sim. e cláusula compensatória e obrigações previdenciárias. Ou seja, ao contrário de alguns onde o esporte fala 50% e tal, Rivera simplesmente trata parcelamento. Parcelamento, né? Então você tem o parcelamento de Rivera. Everton e Cariús, 50%, tá? Kaique França, parcelamento, tá? Parcelamento do débito. E Thierry não tem esse detalhamento. Então, esses jogadores aqui, o Sport já pegou parte desse valor e parcelou, reduziu, já tem uma redução aqui. A gente marca ali também que Lucas Lima e Collor Ramírez são jogadores que já estão perto de ter um desfecho de negociação e aí também deve haver os mesmos acordos, tá? Detalhe importante para a gente dizer aqui. O Sport tinha o direito de alguns jogadores como o Everton, por exemplo. Tá? O Sport tinha o direito de Everton. E abriu mão para ele jogar na Portuguesa e para depois da Portuguesa ele jogar onde ele quiser. E eu acho que o Sport às vezes é muito condescendente assim com a questão de ter o direito sobre o jogador. Eu tenho até repetido isso quando eu falo de Fábio, quando eu falo de Thiago Couto, porque eu acho que numa situação dessa você pode tentar a redução, zerar o que deve, para você, o cara não quer ficar no Sport, o cara tá indo de graça. Eu acho que você tem que forçar mais para que ele abra mão de tudo, tá? Tem que ter. O Sport se mostra às vezes muito desesperado também por essa saída, tá? Mas vamos seguir aqui. Nesse bloco também entram Maltezinho e Pablo que entraram na justiça. O que é que significa isso? Parte da estratégia dessa diretoria, inclusive por conta disso eles foram para a justiça, é aquela o seguinte, ó, a gente só vai negociar até um ponto. Se você não negociar aqui, vá para a justiça. Porque, veja só, o que é que a direção do esporte faz? Procura Pablo. Pablo, você ganha quanto? 400 mil. Pablo, tu quer jogar por 200? Não, não jogo por 200. Joga por quanto? Não, eu jogo pelos 400. Pablo não quis diminuir o salário. Então, beleza, obrigado. Aí o cara faz o quê, Pablo? Faz o quê? Vai pra justiça, né? Ele vai fazer o quê? Vai pra casa? Chorar? Não, ele vai pra justiça. E na hora que ele vai pra justiça, o esporte não paga nada pra ele. O esporte vai esperar a justiça definir, isso gera um bolo de neve Lembrando que estoura lá que, na frente. que eu nunca vi não pagar depois, viu? Assim, Paga. Vai precisar de um RJ 2.0 para as coisas diminuírem. Mas Só que eu nem sei se pode. parece que tem uma carência, se eu não me engano, de 4 segundos. Vai ter um, tipo, quando pagar, terminar de pagar e tem uma carência para fazer outra. Não pode ser. Não pode viver de RJ, não. Não pode né? viver de RJ, não. Seria bom demais viver de RJ. Né? Inclusive, a gente estava até conversando antes aqui, Cássio estava alertando isso, que como não tem mais RJ, o clube está suscetível de novo a receber bloqueio das novas dívidas. Se o clube acha que não tá, eu acho assim que a galera tá meio assim. E quando eu falo. Não Cássio é radicalmente contra essa estratégia de deixar o cara ir para a justiça. Porque eu falo, mas o cara vai receber. Mas simplesmente pode ter um bloqueio judicial e dinheiro ficar em depósito judicial. Não quer dizer que Pablo vai receber o valor. Mas aquele valor simplesmente pode pegar 100 mil do esporte e botar no depósito judicial e aquele dinheiro fica lá até se resolver. Então, assim, o jogador pode não receber, mas não quer dizer. O fato de o jogador não receber não quer dizer que o clube não vai sofrer com esse tipo de situação. Eu acho que, em alguns casos, não tem o que fazer e vai precisar recorrer a isso, como o caso do próprio Pablo. Como o caso do próprio Pablo, talvez o caso do Sérgio Oliveira, por exemplo, tenha que ter o mesmo destino. O que eu tenho criticado é que eu acho que o esporte tem exagerado nessa dose. E Mateuzinho, para mim, é o melhor exemplo. Tá? É um cara que deveria ter sido quitado, isso que está aqui, porque se tivesse quitado isso que está aqui, o esporte conseguiria negociá-lo ou utilizá-lo. O que aconteceu foi o pior cenário possível. E aí é o seguinte, o quanto é culpa de Yuri Romão? O Yuri Romão deixou parcelas em aberto. Ele tá detalhado o que Mateuzinho colocou na justiça. 2 salários. A culpa dele é 98, 99%. Não acho não, que é 99. Veja, se ele atrasou os salários... Sim, mas o novo entra, opa, eu preciso conter esse jogador. Veja, você tem que fazer escolhas. O salário dele já estavam 2 meses. Veja, ele na gestão de Yuri, os salários chegaram a 2 meses. Sim. Com 2 meses, qualquer jogador pode pedir rescisão. Mas ele não pediu. Então, Cássio, eu assumo o esporte. Não. Deixa eu dar um exemplo. É claro que o culpado da dívida é Yuri, isso é óbvio. Mas vamos lá.
Eu assumo o Sport. Eu digo, ó, tá todo mundo aqui com 2 meses, 3 meses de salário atrasado. Beleza. Então vamos lá. Quem é que não pode ficar de jeito nenhum? A partir disso é escolha. Aí vamos lá. Atêncio, Lucas, vamos lá. Zé Lucas, o primeiro de todos. Como, inclusive, se como pagaram o FGTS. Né, pra não- Óbvio, né? Zé Lucas, Atêncio, tá? Rivera, Carlos Alberto, Matheus Alexandre e Mateuzinho. E Mateuzinho. Porque Mateuzinho valia 3 milhões em setembro. Ele vale 10 milhões. 3 milhões era a parte que ficaria com o esporte. Um jogador desse, Cássio, que nem tem um salário tão alto, você resolvia isso aqui com, sei lá, 600 mil, 700 mil. E não precisava pagar as 2 folhas, não. Pagava uma. Só para que ele não pudesse ir para a justiça. Mateuzinho tá indo para o Ceará agora porque tá de graça. O Sport perdeu milhões, perdeu o jogador e reforçou um rival. Se o Sport tivesse protegido o Mateuzinho, alguém ia chegar a ter 3 milhões, ninguém mais ia pagar, porque agora já virou o ano, mas 1 milhão e meio poderia pagar e recuperaria esse próprio investimento. Então, Cássio, eu acho que a raiz da dívida de Yuri, o Sport perder Mateuzinho não é culpa de Mateus. Óbvio que não é culpa de Mateus. Mas eu acho que Mateuzinho deveria ter sido um caso para se tratar como especial. E não essa visão de tratar quase que todos os jogadores como uma coisa só. Que é o que está sendo feito. Isso me preocupa muito. Eu acho que Mateuzinho deveria ter sido algo. É diferente, é o que eu digo, eu concordo 100%. Para mim, Cássio, Pablo bater na justiça, que você discorda, para mim tá ótimo, deixe para a justiça. Mateuzinho não poderia ter ido para a justiça. Se Romarinho for para a justiça, Cássio, ó, deixa Romarinho ir para a justiça. É um Pronto. cara. Vale nada, ninguém vai pagar um centavo em É Romarinho. um jogador que o clube investiu 4 milhões. É, mas agora não vale mais. Ninguém vai pagar um centavo em Romarinho, tá? Alguém vai pagar. Mateuzinho todo mundo paga. Ou alguém pagaria. Detalhe, o que é que o Sport tinha? Cássio, eu cheguei a falar sobre Mateuzinho diretamente. Disse, não, vai ter proposta boa, não vai sair de graça. Mateuzinho tem quem pague. Mas aí deixou em aberto e perdeu o jogador. Então, para mim, Mateuzinho, o Sport perdeu. Pablo não. Pablo é estratégia de mandar, tá, para negociação. E aqui eu estou citando jogadores que não tinham contrato, como Aderlan, Hereda, Luan Cândido, Léo Pereira, Derek, Paciência, tá? Que o Sport deve dinheiro a eles. Mas nessa lógica que o Sport está, não me parece que o Sport vai pagar ninguém aqui, em 2026 pelo menos, tá? O Sport não vai pagar essa turma aqui em 2026. Não está pagando quem está dentro, vai pagar quem está Veja, fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem pelo menos 8 jogadores considerando que vai pagar. Ah, tem muito mais, né? Não, tô falando da tela. Na tela. Fora da tela tem um Não, mundo. mas tem 8 jogadores possivelmente, provavelmente acionados na justiça. Achar que não vai ter um bloqueiozinho. É. Veja só, fora da tela tem os portugueses, Sérgio e João. Fora da tela tem os volantes, Lucas Cal Do Queiroz. e do que. Não, Lucas já estava antes, né? Já vem com bronca também, mas fora da tela tem Lucas Cal Pedro e Pedro Augusto. Augusto, tá? Eu não... É bronca. Tem muita bronca, tá? Tem muito jogador aí com problema, tá? Então, essa é a primeira tela e agora a gente vai para a Então, segunda. mas enfim, mas faltou só atualização. Essa tela com esses 29,4, com tudo isso que o Fred falou, esse número já deve ser menor Já agora. deve ser menor. Não muito, tá? Mas veja, por que não mostrar? É. Transparência, inclusive, para dizer, ó, tudo que foi feito para ver a dificuldade, a gente já resolveu com 5 jogadores e só diminui isso aqui. Isso. Você mostra, inclusive, até para dizer, ó, chegue junto, porque sem você consegue fazer de outras formas. Eu imagino que a direção, obviamente, quer o abraço à torcida, mas só quer mostrar dessa forma. Olha como tá difícil. Perfeito. E aí eu destaco também o seguinte, tá? O que vai reduzir isso aqui, não de verdade, mas operacionalizando 2026, porque também, Cássio, tem gente que tá em casa que quando viu esse número falou, fudeu, o Sport vai ter que pegar desses 60 milhões que Cássio disse e pagar 30. Não, Não vai fazer. Não é Não vai pagar essa turma aqui, tá? Não vai pagar. Não vai pagar. Por exemplo, se eu não me engano, tem acordo que começa, acho que só no meio do ano, que é quando entra mais de recursos no clube. Né? Tipo, alguns desses parcelamentos nem começam agora. Exatamente. E aí você pode pegar um Sérgio e dizer, Sérgio, pô, a gente tá devendo tudo, mas 26 não tem condição. A partir de 27, a gente começa a fazer um pagamento a você. Enfim, o cara vai receber pro resto da vida. Tá? Vamos ver como você sai desses
desses débitos altíssimos e que vão se avolumando, tal qual uma bola de neve. Tá? Seguimos para direitos e cessão, tá, Cássio? 26 milhões. Aqui, isso envolve agente, atleta e clube. Aqui, a gente traz uma lista com 3 categorias, tá? Eu vou começar pela categoria amarela, que são jogadores que o Sport comprou em 2024. 23, 24. Barleta, Gustavo Coutinho, Romarinho, Fabrício Domingues e Thiago Couto. A gente não faz a menor ideia porque não foi dito. Porque não foi dito. Por exemplo, o que é que eu reclamo quando eu digo transparência até a página 2? Porque o que eu queria ter visto é assim: o Sport deve 25 milhões e 900 mil em direitos, tá? Na seção de jogador. Ainda falta 300 mil de Romarinho, 100 de Fabrício. Faltou muito. Eu queria o detalhamento da gente saber, ó, Yuri Romão contratou o Thiago Couto por 1 milhão e 900 Pagou mil quanto? e ainda não pagou. Pagou, exatamente. Isso é o esqueleto do armário. Ele pagou quanto de Barleta? A gente nunca soube quanto foi Barleta. Barleta, a gente nunca soube quanto foi. Saiu o número de 6 milhões e se abraçou a esse número. A gente não sabe como terminou o contrato de Romarinho. Romarinho, por exemplo, era 2 milhões e Mas meio. tinha cláusulas, né? Não, mas tinha uma cláusula de um gatilho de bônus de 1,5 milhão. Isso. Tipo, foi ativado, segundo ponto, pagou a primeira, pagou já a segunda. Tipo, era uma oportunidade para isso. Isso. Esse detalhamento eu esperava ter visto. Quando eu cliquei no link, eu disse, pronto, eu vou saber quanto falta pagar para cada um. Hoje a gente vai ter isso. Não teve. Teve todo mundo. Para tu ter ideia, para vocês terem ideia... E nesse nível de detalhamento, quando fala nesses balanços, geralmente isso sai, tá? Você pra fala, vocês terem ideia, você fala quanto pagou, quanto tá faltando. A gente sequer sabe se esses 5 nomes estão como dívida ou não. Tá aqui uma enorme interrogação. Isso. Os do ano passado é óbvio que estão, porque não pagou ninguém. O de Coutinho eu acho que é uma chance menor, porque quando o Sport comprou, o Sport ainda estava na segunda divisão. Foi o início da chegada do dinheiro da Liga. Deve ter pago, era um valor menor, não, né? Era 7 milhões de reais. Foi 7 milhões. Foi isso mesmo, foi 7 milhões. Mas enfim, eu achei, mas assim, mas foi no momento do início do dinheiro da Liga que o Sport começou a comprar todo mundo e tal. Então, por exemplo, desses 25 milhões e 900 mil, o Sport já resolveu Rivera. No comunicado do próprio clube, 15 milhões. Há uma possibilidade de menos do que 15 entrar aqui, porque talvez o Sport ainda tenha comprometimentos de parcelas futuras. Porque isso. Aqui é tratado como que está vencido. O Sport ali, ele trata o que tinha que pagar, que era 2 milhões e 800 mil dólares, cerca de 15 milhões de reais, mas é como o Fred está falando, quanto disso aí já era até dezembro e quanto era a partir de, no caso, 19 de dezembro. Você sabe que o Sport economizou tudo aquilo, mas você não sabe, pelo menos eu não sei, o Fred também está dizendo que não sabe, de quanto desses 15 milhões fariam parte desses 29. Sim. Possivelmente uma boa parte. Outro jogador que a gente chegou a tirar, colocar, Carlos Alberto. Né? Como o Carlos Alberto foi negociado no começo de dezembro, na verdade não Carlos Alberto, desculpa, o zagueiro Riquelme. 2 de dezembro. Foi negociado 2 de dezembro. Era mais uma dívida que tinha. Porém, essa negociação com o Botafogo zerou a dívida de Carlos Alberto. A gente imagina que e a gente tá aqui. E a gente está trazendo dentro da mesma lógica de tudo que foi divulgado pelo clube, mesmo sendo com o Yuri Romão, mas foi divulgado. Sim. Na reta final ele quis ser transparente. Aí colocou os detalhes ali sobre Riquelme e fala justamente que é outro ponto. Isso aqui poderia confirmar, então, ó, Carlos Alberto, resolvido. Carlos Alberto resolvido. Porque do jeito que você está falando aqui, o exemplo que você estava dando para esses jogadores era para ter o Carlos Alberto resolvido. A gente está tratando como resolvido. Porque Yuri Romão, gestão anterior, disse que estava resolvido. Mas depois de tudo, você confia? Você não confia tanto, mas de repente... Até porque, meu amigo, os números, tanto da chegada de Carlos Alberto quanto da saída de Riquelme, para mim, são números muito altos. Tá? Mas acabam se encaixando com os outros. E resolve. Bola, quadrado, triângulo. Pronto, mas de forma mais dentro da lógica de ter que considerar o que é oficial, foi de 2 de dezembro, então não se encaixa porque foi uma resolução antes do período proposto. Aí o que é que a gente considera aqui? Uma conta rápida, Cássio. Vamos fazer uma conta aqui. Matheus Alexandre, 9. Isso. Tá? Atêncio, 12. E 9 tendo atraso, né? Porque o Cuiabá cobrando, né? 9, Atêncio, 12. Só pagando juros até agora. Já dá 21.
É porque a Atenso tá pagando. Eu não sei. É de Não, Atenso. não, tô falando o que foi anunciado. Ah, ok. 9 com 12 e 21. Seria. O Sport anunciado do jeito que foi Sim, anunciado. 9 com 12 e 21, tá? Com 17 de Rivera, 38. 38. Restam 26. Mas desses 26, você vai descontar uma parte de Rivera ali, vamos dizer 12, por exemplo, e que 3 estejam abertos ainda a vencer. Aí isso aqui já cairia mais ou menos pela metade, que seria o que estaria faltando de Matheus Alexandre mais Atencio. O que se fala é que o Sport não pagou nada de Atencio, só juros, né? Só juros. E aí, Como é que não tá aqui esse dado? como é que a gente não sabe? Pô, como é que um panorama financeiro sobre problemas do clube, como é que esse dado não tá? Até para dizer, ó, torcedor, assim, ó, um jogador aqui não é exatamente do clube. É, E a gente aqui não queria. a transparência ela foi muito. Página 2. Porque, Faltou mais 6 páginas necessárias de transparência. ela foi um estágio muito. Que já não. Um estágio muito inicial, um estágio já muito distante da forma como se analisa a finança de clube hoje em dia. 19 de janeiro. Isso aqui era para ter sido primeira semana de gestão. Aí era isso aqui, que foi apresentado hoje. Mas depois de quase um mês. Depois de quase um mês, a gente. Veja só, há uma ânsia para saber os esqueletos no armário deixados pela gestão de Yuri Romão. Há uma ânsia para a gente saber que danado foi essa negociação de Atencio. Como se deu, o que é que se pagou ao Cuiabá por Matheus Alexandre, o que é que ainda falta pagar, Rivera, isso aqui já está pago, a gente tem muito questionamento, tá? E detalhe, não é, se alguém está dizendo, porra, vocês estão criticando a nova gestão, é para criticar a antiga, minha gente, pare e pense no que a gente está falando. Pelo amor de Deus. O que a gente quer é mais informação para poder questionar ainda mais a gestão antiga. Nessa noite, o Fantástico, Cássio, colocou no ar uma reportagem, e a gente vai assistir, a gente estava aqui no estúdio, não viu a reportagem, sobre a polícia começando a investigar o São Paulo. 7 minutos a reportagem tem. A gente vai assistir, pode até fazer um vídeo essa semana sobre a reportagem. A gente quer entender questões porque nós somos defensores de que quando há questionamentos no clube, que se existe dúvida sobre a legalidade das movimentações, não pode ser apenas, nunca mais pisa no clube, não. Tá? Tem que ter um investimento, uma investigação fora. Agora, para que isso comece a poder ter qualquer debate, a gente tem que ter um detalhamento, porque números resumidões aqui, somados, sem detalhamento algum, não conseguem. A gente vai dizer, que rumbo o Yuri deixou. Alguém imaginava que seria diferente. Eu imaginava que era mais ou menos isso mesmo, viu, Cássio? Por isso que eu tô dizendo que eu falei lá no começo do programa. Até na coletiva de Ítalo, os números foram. Ele até falou 51 na ocasião, né? Isso, é. Ele tinha falado, era 24 e 27. Acabou variando um pouco ali, no caso até foi. Talvez ele tenha descontado ali, porque ele fala só atletas. Talvez ele não tenha considerado os treinadores de rescisão. Mas o próprio clube contratou o atleta. Por isso que eu tô dizendo que tem a diferença, né? Eu acho que ele disse um número de ordem de grandeza, mas que o número era esse aí, no fim das contas, o que ele queria dizer mesmo. No caso, 29. 54 e ele de 51. Vamos avançar, tá? Vamos avançar um pouco mais pra gente. Lembrando, Fred colocar Fabrício Domingos até como exemplo, tipo, é um jogador que é ativo e que pode render 6 milhões. Vai render obrigatoriamente. Aí, tipo, tá tudo tranquilo pra render 6 milhões? Como é o contrato? Tem que chegar, por exemplo, tem que chegar em junho mesmo. Ou ele em junho pode fracionar como o Inter foi com o Vitor Gabriel. Todo mundo esperando 3 milhões e vão chegar 5 parcelas de 400. 5 letras de 400. Todo mundo esperando 3 milhões, achando que o Pix ia cair 3 milhões. Aí 5 de 400. Tá? Fabrício. O Sport vai receber 6 milhões em junho ou vai receber 10 de 600? Era muito bom que isso pudesse ser dito. Tá? E se isso não pudesse ser dito, Cássio, que o presidente, ou administrador financeiro, o vice-presidente financeiro, que alguém diga por que não pode ser dito. Pode ser que estrategicamente, minha gente, não dá para entrar nesse nível de detalhamento, ok. Mas é o que a gente queria saber, né, Cássio? Até porque já teve ali o dinheirinho de Vitor Gabriel, você tem Fabrício Domingues, entender de onde vai entrar esse dinheiro. Nos 60 milhões que Cássio falou, por exemplo, de projeto. Por isso que eu falei que esse orçamento do esporte não tem Fabrício Domingues, Cássio. Não tem Fabrício Domingues nos 60 milhões do orçamento do esporte. Não tem. Não tem.
E você, então, o orçamento do Sport nesse momento já é 66. Porque o Cerro Porteño, o presidente já falou. Tá, mas ele parece ser uma negociação mais concreta do que de Zé Lucas. O presidente já falou, a gente tem que pagar, mas não é agora. Tem uma fala da entrevista do presidente. Não, a gente vai pagar, é obrigado a pagar. Ele explica, a gente é obrigado a pagar, mas em junho. Tá? Então, assim, por isso que eu falo que esse orçamento do esporte ele é muito ainda um número no ar. Tá? Seguimos, Cássio, agora para duas outras partes, que aqui a gente não tem muito como o que acrescentar, que é fornecedor e imposto. Né? Aí a gente não faz a menor ideia que fornecedores são esses, o Sport deve, que tipo de fornecedor. Aí deve entrar, Cássio, empresa de segurança, dentro e fora, porque quando você faz jogos fora você contrata. Deve entrar questões de estruturação de série. É impossível a gente saber o que é que entra nos fornecedores e o que significam os rombos aí de impostos disso tudo, tá? A questão é que o número é grande, Muito alto. é muito alto. Muito alto. Mas esse número eu não sabia, por exemplo. Esse número para mim é uma surpresa. Mas eu acho que quem trabalha com isso sabe que isso vem junto, né? Mas talvez... É foda ficar falando talvez, porque esse é o tipo de coisa que era pra estar melhor detalhado ali, ali mesmo, não a gente... Quanto é de fornecedor e quanto é de imposto? Quer dizer, porque já é uma vantagem. Talvez era o seguinte, talvez a maior dívida seja de impostos. O fornecedor está ali fazendo o número. E a gente achando que fornecedor está pagando, isso de repente pode ser uma parte menor. Isso. Então não tem como saber. Então aqui também faltou o básico aqui, dividir o que é fornecedor e o que é imposto. Porque são coisas assim que são tão diferentes assim para estarem no mesmo item. E no FGTS, que esse stick ali de como se estivesse resolvido, tá? Cássio tem uma visão diferente. Todo mundo que viu entendeu que a turma já pagou FGTS. Eu acho que não tem... a minha visão é diferente, com todo respeito a todo mundo que acha que pagou. Eu, inclusive. Eu acho que, então, com todo respeito a todo mundo, se o Sport pagou, o Sport errou na divulgação, porque os 70 milhões e meio, esse número só existe se você somar com esse número do FGTS, Fred. E chega naquele 70. Só assim. Sim, aqui, ó. Não tem muito mistério, não, ó. 29,4 mais 25,9 mais 14,3. 69,6. Aí você bota 0,98 aí, 70,5. Ou seja, mas possivelmente era 70,5, a turma já pagou. Aí não quis divulgar que devia. Aí manteve os 70. Para dizer que. Para o número ser maior. Para o número que eles pegaram. Para deixar claro como eles pegaram, tá entendendo? Mas veja, eu não. Isso, mas foi isso. Mas veja, mas aí não. Me permita discordar, pelo menos. Sim. Porque assim, não faz nenhum sentido. Mas também não faz sentido botar um negócio verde em cima que não tem pago. Eu acho que isso é só uma estética, por isso que eu tô dizendo. Porque, veja, se você está dizendo que pagou, você está dentro de uma lógica, ó, eles pegaram. Pagou outras coisas também. Então por que não fez a mesma coisa nos outros? Não sei. Porque, veja, eu acho que simplesmente isso é só, ó, bota o carimbozinho, a artezinha lá e pronto. Meu irmão, você soma os números, a soma dos números dá 70,5. Aí tem uma interpretação, ó, mas esse aqui o Sport pagou. Mas a gente tá aqui há meia hora falando de outros casos que o Sport já pagou também. Inclusive, e não diminuiu. Mateuzinho não estava pago. Quando ele entra, com o FGTS dele estava aberto. Eu acho que isso é simplesmente uma parte estética. Enfim. Eu não acho. Eu acho que ninguém bota. Veja só. Eu não sou designer, mas tenho jogado nesse campo, tá? Ninguém mete um stick desse aí pra dizer. Por acaso. Eu vou jogar aqui o stick. Pois eu acho que o Leãozinho colocou. Enfim. Vamos. Que esse vídeo leve a novos questionamentos, tá? E que possa ter um capítulo 2. E detalhe, e se pagou, botou outro número errado. Outro número era 69,6. Pronto, não tem muito mistério, não. Mas eu acho que só para deixar claro a minha visão, eu acho que eles naquele 70 lá, 70 ponto, quanto? 70,5. Naquele 70,5 eles quiseram deixar claro o que eles pegaram. Tanto que eu perguntei assim, tentando fazer uma apuração para hoje, eu disse, quanto tem em caixa? Quanto pegou? O que é que tem em caixa? Não, o valor é menos 70,5. Mas, enfim, não adianta forçar esse discurso, tá? Porque a partir daqui, a gente vai começar a falar um pouco mais, a gente vai trazer a tela das antecipações, e essa tela já vem com alguns questionamentos, tá? A parte aqui de cima é a parte do documento. Antecipação de receitas. Por FFU, entenda LFU, tá? Liga Forte União. O que deve ter levado à confusão é porque era
Antigamente a Liga Futebol Forte, que juntou com a União, Futebol Forte União. Mas esse nome não existe, é Liga Forte Na verdade, o nome que chegou a existir foi foi LFF. e LFF, exatamente. Veja, Tá? quando a União Por isso que eu falei, chega, nunca existiu FFU. nunca existiu. Existiu LFF, Isso, e daí chega o grupo União, que era a dissidência, e juntou e virou LFU. isso. Mas todo mundo imagina, obviamente, pela lógica dos acertos, Sim. que FFU é LFU, tá? Primeiro item aqui. FFU, LFU. 15% de 50 anos, 100 milhões de reais. Tá aqui, no verde. Isso aqui é a antecipação dos 50 anos de contrato que todos os times da LFU pegaram. Tá? Todos os times da LFU que receberam a proposta digna, o Náutico recebeu uma proposta de 10 milhões. E não aceitou. Aí, obviamente, o Náutico não aceitou. Tá? Mas quem recebeu uma proposta minimamente digna se abraçou com ela. A do Sport foi uma proposta digna e o Sport negociou. Tá? Então, isso aqui é uma antecipação de receita? É. Gigantesco, inclusive. Gigantesca? É. Mas é uma que todos os signatários da LFU que estavam nas séries A e B, o Náutico estava na C e pela Por isso não precificação que não aceitou, todo mundo que estava na A e B aceitou. Então, o Inter, o Sport, o CRB, o Fortaleza, o Ceará, Não, vários. Eu não tô... enfim, a questão, o que eu tratei no blog sobre isso aí, muito mais do que esse. Eu achei esse valor sempre questionável, porque você. No momento, no início, eram 130 milhões, porque seria por 20%. Sim. Uma das poucas coisas que o Yuri Romão fez na reta final foi, entre aspas, recomprar esses 5%. A recompra foi simplesmente abrir mão da última parcela. Por 5%, entenda 25% do valor total aí. Porque... 5 pontos percentuais, melhor dizendo. Isso. Porque o Sport vendeu 20%. Aí aconteceu o que a gente já falou algumas vezes. Em algum momento, pensaram a longo prazo, o óbvio, eu disse, meu irmão, esses clubes vão passar o resto da vida ganhando 80% e os outros ganhando 100%. Isso vai destoar. E o investidor precisa que os clubes que ele está investindo estejam na primeira divisão. E para ser primeira divisão, você tem que ser competitivo. Então, alguém se deu conta de que, meu irmão, vai ser difícil tu pegar teu dinheiro de volta, porque os caras... Enfim, aí nisso chegou a um acordo de fazer recompra de 5 Alguns pontos clubes fizeram, né? até 10. O Sport, no fim das contas, poderia ter só recomprou 5. Sim. Ceará e Fortaleza também recompraram 5. Então, esses 100 milhões é até porque ficou menor. Essa conta poderia ter sido maior. Eu achei questionável isso desde sempre. Isso foi no final de 2023. Porque se eu passar o resto da vida... Quando eu digo o resto da vida, em vida aqui, eu e Fred, a gente não vai ver o Sport voltar a receber 100, não. Só se tiver... Só se recomprar. Então, para mim, teria sido mais importante a sinalização da utilização desse dinheiro, o panorama financeiro. O dinheiro da Liga não foi antecipado, está escrito ali, o dinheiro da Liga acabou. Tem escrito, ou seja, por mais que esteja implícito, mas o dinheiro da Liga, a antecipação desses 100 milhões, esse dinheiro já acabou. O que é que a gente queria ter visto aí? Como foram gastos? Exato, esse dinheiro acabou. 10 milhões, trocou refletor, trocou gramado, beleza. 80. Quer ver um exemplo? O que faltou aqui? A oportunidade perdida. Quanto custou o terreno lá de Paratibe? Que o Sport disse que comprou um terreno. Ninguém sabe. E ninguém sabe o valor. Quanto foi? Foi com o dinheiro da LFU? Foi parcelado? Está atrasado esse pagamento? Já está quitado? Era para estar aqui. Então, e poderia ter sido. Poderia ter sido, não sei, com o dinheiro da LFU falar. O dinheiro da LFU foi para isso. Até para dizer, realmente, a utilização foi cretina no sentido Porque um dos esqueletos que a gente mais quer saber do armário é como foram gastos 100 milhões de reais da LFU. Pouco tempo. Como foram gastos? Esse é um dos pontos fundamentais para serem respondidos, tá? E a gente não sabe como foram gastos, não sabíamos quando Yuri era presidente e continuamos sem saber. Então, há uma cobrança necessária sobre isso aqui. Aí, Cássio, eu ainda faço uma pergunta que eu recebi de uma pessoa que esteve na gestão do esporte há 2 ou 3 anos. Nesse momento de desespero financeiro, deveria se cogitar receber os 30 milhões que o Sport abriu mão de receber e voltar a ter 20% comprometido? Caramba. Veja, pense que o Náutico queria 20% para vender. Responda, fale você primeiro. O Náutico. Por 20% não. O Náutico
queria vender seus 15% por 20 milhões de reais. O Sport pode vender 5 por 30 milhões. Nem sei se ainda pode, mas pelo que falam, é só dizer, eu quero aquela parcela que eu não recebi. Para salvar 2026, para ter chance de ser competitivo, para voltar para a Série A, ou pelo menos ter mais chance de voltar para a Série A, não cabe não, Cássio? Não. Eu acho que eu faria na hora. Por isso que eu deixei você falar primeiro, porque a gente... É porque você... Há anos... Diga seu argumento. Sem dinheiro nenhum. Diga seu argumento, mas porque... sem ter que apontar para por que você é assim. Diga não, eu vou o que dizer você por quê. acha que seria Eu vou melhor. dizer por quê. Que aí depois eu digo o que eu acho que seria pronto. Você é contra... Por você tem que pagar a dívida de todos os jogadores. E não deixar... Não, calma. Não, você não justifique pelo que você acha que eu vou falar, não. Diga por que você acha, porque depois eu falo. Por que você acha que seria melhor que o Sport deveria fazer? É porque, Cássio, se eu fizer de outra forma, fica infantil. Fica dizendo assim, eu tô comprometendo o futuro do clube. Não. Eu sei que isso aqui tá comprometendo o futuro do clube. Mas eu consegui além disso. Porque eu acho... Vou responder, então. Pronto. Porque eu acho que se o Sport não subir esse ano e não subir ano que vem, o Sport quebra de vez. Enfim. Então eu acho que tem que ter um sacrifício então, o nome disso financeiro. Então o nome disso é aposta. Então eu não faria. Primeiro, eu não acho que aconteceria do jeito que você está falando. Eu acho que quebrado já está. Não acho que chegaria. Eu entendi o que você quis dizer, mas não acho que está nesse nível. E nesse nível que você falou, seria pegar esses 5% a mais, ou seja, para ficar com 20%, para ter uma aposta nesses 2 anos. O futuro do esporte já está comprometido. O futuro do esporte é receber, para o resto da vida, todo mundo que está vendo aqui a gente, 85%. A cada 100 milhões, eu tenho direito a 100, é só 85. 15 vai ser... Então, aí o outro vai receber 100, tu é 85. O resto da vida, multiplique por 50 anos. O esporte já está assim. O esporte e grande parte dos clubes do Brasil. Não muitos. Metade do brasileiro, a outra metade não. Bahia não tá. Sim. O Vitória, Vitória já está. O Vitória entrou nessa, o Bahia não da tá. Série A nesse momento. Não, é metade. Não, vou dizer quem são da Série A. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Remo, Santos, São Paulo. Esses são os que não pegaram. Os que não pegaram. Então, a longo prazo, vamos ver o dano que isso pode causar. Aí o esporte vai ampliar isso. Da B, todos pegaram. Sim. Não, todos são... Não, confundi. Todos são da LFU. Sim, os que não pegaram são os que vieram da C. Isso. Náutico, São Bernardo. Não, São Bernardo nem é o único que não tem nem liga ainda, na verdade. Aí o esporte vai, nesse cenário, ampliar esse 15% para 20%. Só Náutico São Bernardo, né? Porque os outros tinham pego. Ponte e Londrina já tinham pego. A Ponte pegou, foi? Eu acho que pegou. Mas se não pegou, vai pegar agora, tá só seguir esse raciocínio aqui. Desses 15% para virar 20%. A troco de uma aposta para se subir. Veja, Yuri fez isso. Yuri já pegou os 100 milhões, a gente não está deduzido, mas é 100 milhões e fez uma grande aposta. E perdeu. Aí o esporte vai pegar, num nível menor, o esporte faria uma nova aposta. Aí daqui a pouco, se não der certo, bota mais 5%. Assim, já foi, veja. Essa verba extraordinária, esse bonde passou, o esporte aproveitou da pior forma possível, forçar essa barra a troco dessa imagem de que se não subir agora, acaba o clube. Eu não faria isso. Primeiro, esse desespero, e obviamente é um desespero, esse desespero eu acho que aconteceria se realmente não tivesse perspectiva nenhuma. E querendo ou não, existe uma perspectiva chamada Zé Lucas. Perfeito. Eu concordo. Eu concordo. Ou seja, o Zé Lucas tá paga a conta. Pegar Zé Lucas e mais isso, assim, aí daqui ou seja, seria mais uma monte de dinheiro em uma temporada, em uma gestão que só é de uma temporada. Ainda teria isso. Pense da seguinte forma: é uma gestão de 1 ano. Yuri já estava 4. Yuri estava há 4 anos, com todo mundo achando que ele poderia ser o CEO da SAF, tinha um projeto a longo prazo, na cabeça dele era uma coisa diferente. Em tese, Matheus Souto Maior é 1 ano. O cara vai passar 1 ano, ainda botar o nome dele nessa assinatura. Detalhe, botar o nome dele numa assinatura que o outro acabou de fazer e a imagem foi incinerada. Mas veja só. Todos, você falou, todos os signatários fizeram. Mas a imagem foi... Mas eu tô falando que ele aconteceu. Não foi por isso. Mas nem eu disse isso. Por isso que eu falei lá no começo de justiça... Veja, presta atenção.
Eu disse lá quando eu falei justiça, Sim, inclusive. eu sei, eu entendi que você não disse isso, mas quando você faz essa relação agora, Não, é sobre. é por isso que eu tô Não, mas, destacando, porque parece que você tá dizendo que Yuri não, teve mas eu não. a Mas imagem não incinerada. parece que eu tô dizendo. Então, veja só, na hora que você fez aqui, eu tô lhe ajudando a não deixar que as pessoas achem que você Pronto. fez. Mas se alguém achou isso, até porque eu já falei antes, eu não tô falando do fato de ter assinado. Eu era contra isso, mas eu nunca questionei Yuri. Olha, é um absurdo. Não, ele mais 20 fizeram. A questão sempre foi, isso tá escrito no meu blog, inclusive, que a questão é como foi utilizado o recurso. Eu já falei duas vezes aqui também. É como foi utilizado o recurso. Mas na hora que foi utilizado o recurso e aconteceu esse naufrágio, 2 meses depois, um mês, na verdade, tem um mês de gestão, um mês depois, a gente tá debatendo de que o presidente de um ano vai fazer a mesma coisa, eu acho que o cara pensa assim, ó, meu irmão, ó, bora para outro caminho, esse caminho já foi, o futuro do clube, o dinheiro esse já foi embora, já foi comprometido, e no fim das contas, como você me falou, dentro da lógica, era para subir ponto. Não era, esse dinheiro era para ter estruturado esses clubes. Todo mundo que pegou, o Sport botou um dinheirozinho na ilha. Eu vou torcer, inclusive, para num panorama financeiro parte 2, que alguém diga, ó, Cássio, tu perguntasse aquilo, comprou o CT. Que pelo menos, ó, daria uma sensação de redução de que o dinheiro foi pro ralo. Se chegasse, ó, meu irmão, ó, foi uma merda, perdeu com muito jogador fraco e tal, mas a gente pegou 15, pagou... Porque a gente já sabe também, Cássio, Pagou o pelo que CT. aparece na tela anterior, que não foi usado para trazer os jogadores, porque ninguém foi pago. A gente já sabe que não foi usado para comprar Rivera, que não foi usado para comprar. Nos primeiros meses, tu lembra quando eu disse, eu faria o que com esse dinheiro? Aí quando eu dei a solução e chegaram e disseram, não pode ser a gente até tratou como absurdo. É. Não podia utilizar para pagar dívida. Aí eu lembro até do que como assim? Como alguém dá o dinheiro para você e fala, use... Porra, você pega usa do jeito que você quiser. Não, você não pode pagar a dívida. Como assim? Eu tô vendendo uma parte minha e quem tá comprando tá determinando a forma que eu vou usar. Eu lembro de ter achado isso um absurdo na época. Então, em tese, essa versão não podia pagar dívida. Não pode pagar dívida, não pode pagar jogador, não pode pagar salário. Que caralho pagou, meu irmão? Assim. Isso é que a gente precisa saber, tá? São os esqueletos, tá? Outra revelação é de uma antecipação de 85% do que o Sport essa receberia, é uma novidade. do que o Sport receberia esse ano. Isso aqui para mim é uma novidade. Esses 6 milhões e 900 mil aqui de antecipação, isso para mim é uma novidade. Até porque o Sport esse ano, em tese, só tem garantido 8,5. Pode aumentar? Pode. Tá? Isso pode aumentar. Por exemplo, Ceará e Fortaleza consideram que é 12,5 ainda, que era o valor que se esperava que fosse. O Sport, no seu orçamento, considera 8,5. Tá? E aí, por exemplo, para fins de orçamento. No orçamento, o Sport coloca 8,5 ou coloca só 1,6, que é o que falta receber? Não, do dinheiro da LFU. Falta 1,2. 1,2. É o que eu coloquei, porque daria 8,1. 8,1, né? Então, é porque assim. Tem muito. Assim, chega a ser chato em alguns momentos, assim, porque a gente tem que deduzir uma coisa que era para ser simplesmente é assim, ponto final. Então a gente deduz que isso já é o líquido. Que é o líquido. Que o Sport já recebeu, e como é janeiro 27, tá muito claro que é a cota da Série B de 26. 26, né? claro. Assim, achei até muito preciosismo esse janeiro de 27, assim. Mas ok. O líquido da Série B ser 8 milhões e 100 mil reais. Caramba, isso assim não é nem 10% do que você Deve recebe. ser mais. Vai acabar sendo mais. Mas é o que tá escrito aí, tá pô. Escrito, a gente diz o tempo... por isso que eu falei há 10 segundos. Que chega é chato a gente ficar deduzindo, porque eu também acho isso. O Fortaleza e o Ceará botaram 12,5. Eu também acho isso. Mas o Sport faz um documento hoje que diz que a lógica de 100% é de 8 milhões de reais. Vão jogar a mesma divisão e consideram que é 12,5. O Sport considera que é 8,1. Aí é cada clube com seu orçamento, tá? Por isso que eu digo que o orçamento do Sport... São dois A gente questionou muito os orçamentos do Ceará. E eu falei dos dois Fortaleza. absurdos. Curiosamente, esse número ele tem dois absurdos. Como é baixo o valor, Sim. que é esse que a gente tá falando, e o outro é como uma cota desse tamanho o artista conseguiu antecipar 85%, meu irmão. Assim. O que eu sabia, Cássio, é que o Sport não... o Sport tinha pedido para a LFU não descontar os 15% do ano passado. Tá? Do ano passado. Os 15% da televisão. Então, possivelmente, esse dinheiro
Quanto é o do ano passado? 15% Ou seja, da cota inteira, é isso aí. veja, é tipo a antecipação do mesmo jeito, ele só trocou um pelo outro aí. Então, aí agora tem que cobrar os 15% do ano passado. E mais os 15% desse ano. Então, Só que o 15% do ano passado é de 60 ou milhões, seja, então aí chegou nesse valor, chegou. Então, na verdade, ele fez isso, Yuri Romão teria feito isso no ano passado já. Foi ano passado. Então assim... Foi 15 de 60, foi mais ou menos 60 a cota TV do Sport ano passado. Não, ano passado sendo na B? rebaixado. Na A, pô. Não, é que está em 2026 já. Ano passado, pô. Tô falando 2025. Sim, não, mas eu pensei Quanto foi que acabou recebendo com rebaixamento, sem a última parcela? Bem, podia estar aí, a gente É. não tem como precisar. A informação que eu tinha era essa. Por exemplo, a própria cláusula paraquedas agora não tá claro se tem ou se não tem. Ano passado, o Sport, vamos ver que recebeu 70 milhões da TV. Acho que por aí. 15% era para já ter ido para a LFU, para os investidores. Sim. Aí diz que Yuri Romão, com amizade lá com Marcelo Paes, né? Disseram, não corta não esses 15 agora, eu tô quebrado esse ano. Tira 30 do ano que vem, beleza. Só que os 15 do ano passado proporcionalmente é muito. É gigantesco agora. Com mais os 15 desse ano, comeram 6,9. Até mais, veja. Se fosse 70 milhões, 15%, caramba, daria mais de 10 milhões de reais. Porque eu acho que acabou que não foi 70 milhões o que o Sport recebeu. Pode ter sido menos. Ano passado, eu não sei se interfere tudo. O Sport foi rebaixado, aí não recebe uma parte, né? Enfim, esses 6,9 milhões aqui é uma bronca. E aqui para resolver faz como? Tem que bater na porta e pedir o de 2028. E pediu também de 2027. Caramba, a gente tá voltando no tempo aí. Antigamente, esse negócio de antecipação de cota, isso era uma coisa... Porque senão não joga, veja só. Coisa de 2004, 2005. Todo mundo tá vendo os programas sabe que eu não aceito que ficar na Série B é corrigir o problema, tá? Ficar na Série B, para mim, é agravar de forma pesadíssima esse cenário terrível que o Sport tem aí. Agora a gente chega nessa questão do Balada App, e aqui é onde tem mais interrogação, e aqui, para mim, é onde precisa ter uma explicação urgente. Porque isso aqui foi no apagar das luzes, no fechamento da cortina da gestão de Yuri, tá? Yuri Romão fez uma pressão enorme para a Imply continuar dando antecipações a ele. A Imply já tinha antecipado muitos valores, e aí ele fez uma quebra de contrato. A segunda vez que Yuri Romão usou desse artifício dentro do esporte. Primeiro, rompendo com a Bet Nacional para trazer a Bet VIP, tá? Gerou uma multa de 9 milhões que a Bet Nacional incorporou no novo contrato, tá? Perdoou, entre aspas, tá? Qualquer outra empresa cobraria de outra forma, mas há uma ligação afetiva, podemos dizer assim, da Bet Nacional com o esporte, inclusive já tendo elos esse ano, mas ele refez isso no final do ano e pegou 8 milhões da Balada App, rompendo o contrato com a Imply. Aí aqui a gente tem pelo menos, Cássio, 3 perguntas que ficam no ar. 1. Yuri Romão, em nota oficial, aí não é uma entrevista, é por escrito. Veja, não é possível, Cássio, que ele esteja mentindo em uma nota oficial. Yuri Romão garante, e outras pessoas já falam, que existem 14 milhões e meio que o Sport pode chegar aqui e pegar esse ano da Balada App. Tá? O que se fala? Seria demais, realmente, assim... Porra, se isso o cara escrever, tem limite. Pô, tem limite. O que se fala? Que Matheus ainda pediu um estudo, Cássio. Porque o que não foi explicado também nesse documento? Quanto é, afinal, a multa com a Imply? Porque a Imply quer cobrar na justiça a multa pelo rompimento do contrato. E o que a gente sabe é que Matheus pediu para que seu corpo jurídico avaliasse o que seria melhor nesse momento. O que seria melhor? Pagar a multa que vai vir da Imply, porque, segundo o Yuri Romão, a multa seria de 1,5 milhão e segundo a Imply tem uma conta que chega até em 20 milhões. Pagar a multa que tem com a Imply. Eu acho que além da multa existe débito com a Imply. Exatamente. Tá? Existe débito porque essas tiqueteiras, elas antecipam dinheiro e recolhem o dinheiro das receitas dos jogos. Eu acho que tudo que Yuri pegou não foi pago com a receita de 2025. Então, eu acho que a Imply ainda tinha direito a receitas de 2026. A informação que chegou é que Matheus estaria estudando o que é menos danoso. Quebrar de novo o contrato com a Balada App, ficar devendo esses 8 milhões que entraram,
reorganizar com a Imply, e aí, obviamente, Cássio, ter uma antecipação da Imply para que possa oxigenar a gestão atual do esporte, ou seguir o que aqui está, tá? Pegar os 14 milhões e meio que Yuri diz ter deixado. O que é que esse documento precisava ter respondido? Quanto é a multa com a Imply, ou a dívida com a Imply? E que tipo de renda está comprometida? Porque como é que funciona? Por que a Balada App chegou e na conta de Yuri deu 24 milhões ao esporte? Por quê? É muito fácil cobrar. Quem é que vende o ingresso do jogo? É na fonte. Na fonte, vende o ingresso do jogo. Detalhe, o que é que eu queria saber? Aqui é interrogação mesmo, tá? É só o dinheiro do jogo ou é o dinheiro do sócio também? Porque pode ser que pegue o dinheiro do sócio, que também entra por eles. Entra com o check-in é mais difícil. Não, o dinheiro da mensalidade do sócio. É através da própria. Não sei. É a pergunta que eu estou fazendo. Aqui é Certo. interrogação, Certo. tá? Porque também é. Ela também pode se proteger pegando o dinheiro do sócio, tá? E aí, se a Imply pegou o dinheiro do sócio, por exemplo, talvez a dívida já não seja tão alta quanto eu estou falando. Aqui eu tenho uma enorme dúvida do comprometimento. Essas 3 perguntas aqui, elas seriam fundamentais nessa transparência, tá? Se existem os 14 milhões e meio, que rendas estão comprometidas, se são só os jogos ou também a renda dos sócios, a receita dos sócios, e a multa, né? O que ficou de passivo aí com a Imply. E para fechar, Cássio, a capa que teria pego 1 milhão, ou desculpa, que teria pego 500 mil reais. Era só um comentário rápido aqui, desculpa. Que quando você fala, isso tudo reflete um pouco, reflete não, melhor dizendo, parece um pouco com aquela lógica dos jogadores. Seja qual for a resolução, a outra vai jogar pra frente assim, meu irmão. Porque tá meio claro que se continuar do jeito que tá, tipo, a Imply Não, aí é processo. Não, no jeito que tá. sim, claro, a Imply Se processa. trocar, a balada vai. Não vai ter, não tem muito caminho, não. Ou seja, o preterido. Vai pra justiça. Vai pra justiça, tá? E fechando a capa. Isso porque faltando 10 dias assim, o cara. Isso. Fechando aqui com a capa é o seguinte: entrou 500 mil reais, tá? Por que tem aquela perguntinha ali? Se existe mais 1 milhão para entrar? Porque uma pessoa, uma fonte, conversando já da nova gestão, tinha me dito que Yuri já tinha pego 1 milhão e meio da capa. E eu até usei aqui a expressão. E que esse 1 milhão e meio foi um sorrisal numa piscina, né? Esse 1 milhão e meio entrou e fez assim, ush, e não deu pra nada 1 milhão e meio, né? Aí agora, no documento oficial, só foram 500. Aí eu faço a pergunta. Então tem mais 1 milhãozinho, pelo menos, da capa pra entrar? Ou era só. Ou era só 500? Pronto. Veja. E nesse caso, pro torcedor, é óbvio que seria muito melhor se tivesse mais 1 milhão para receber. Sim. Mas independentemente disso, o documento, ele simplesmente não informa o que representa 500 mil reais. Alguém pode dizer assim, ó, 500 mil é só a primeira passagem, fica tranquilo, isso aqui é 5 milhões o contrato, é 1 milhão, ou é 700 mil, falta 200. Ninguém faz ideia. O que eu soube é que era 1 milhão e meio. Mas assim, mas o documento, ele faz você pensar, inclusive, que 500 é tudo. Que 500 é tudo. É exatamente. Por isso que essas perguntas aqui, cara, tirando essa verde Porque, aqui, que é mais uma... ali fala, 100 milhões é por 15%, aqui por 15%, balada 8 milhões. Quando chega aqui, por que o cara não vai achar que esse aqui não é o total? Se todos Mas balada também, porque a gente fica achando que é só 8. Tem que ter 14,5. Detalhe, mas a gente tá... exatamente, perfeito. Mas a gente tá na mesma lógica que segue nesses outros dois, porque aqui você consegue fazer o cálculo. 6 milhões corresponde a 85. Os dois você faz. Os dois de cá, não. E como eles não têm esse percentual, você é induzido a achar que 8 milhões é o total, mas aí você traz a informação, mas já saiu que tinha 14. Aí você é induzido a achar que é 500 mil, mas já tem informação que seria 1 milhão e meio. Só que detalhe, a de 14 é escrita pelo ex-presidente numa nota oficial. Aí assim, é o que a gente falou, se ele tá mentindo aí, meu amigo, esse é caso clínico. É caso clínico. É uma insanidade absurda o cara, um ex-presidente mentindo uma nota oficial. Não foi na entrevista, que na entrevista o cara falou besteiras. Mas na nota oficial não é possível. E os 500 mil não tem ninguém dizendo que é 1 milhão e meio oficialmente. Foi uma conversa que eu tive antes da eleição, eu acho, cara. Não tinha nem tido eleição ainda. De que o 1 milhão... Eu usei aqui a metáfora do sorrisal numa piscina, pô. Que esse 1 milhão e meio entrou e se perdeu. Mas agora, oficialmente, só foram 500 mil, tá? Então, Cássio, eu acho que dessa forma a gente fecha, tá, esse programa. E
até por conta da forma como estão sendo feitos os acordos, como os jogadores estão saindo, as primeiras contratações, essa, esse meme aí do Leões pela Miséria que está É até triste, na verdade. que tá se multiplicando nas redes. Eu acho que tudo isso pede um capítulo 2 desse documento. Tá? E o capítulo 2, Cássio, era importante ter o quanto se tem em mãos para trabalhar. Porque eu posso estar dando a informação completamente errada. Tá? Mas pessoas que estão dentro, inclusive, e aí não foi o presidente, não foi o vice-presidente, não foi vice-presidente financeiro, dizem que há recursos chegando. Por exemplo, a Bet Nacional garantiu mais um ano com o esporte. Tá? Ao contrário da patrocinadora do Fortaleza, que rompeu o contrato com o Fortaleza por conta do rebaixamento. Tinha isso em cláusula, como a Bet Nacional também tinha, mas reafirmou o compromisso. E já passou parte do valor para a gestão. Então já tem valor da patrocinadora Master sendo utilizado para operacionalizar o clube nesse momento. É dito como garantia que se a folha chegar até 2,5 milhões, não há risco de atraso salarial esse ano. Caramba, mas vai ser muito fácil não chegar a 2,5 não. Se chegar em 2,5, veja só, no que estão fazendo aí, vai. Eu já acho que a folha não é nem de 1,5 milhão hoje. Pelo nível... Pagando, veja só, mandando todo mundo, dizendo que não vai pagar mais ninguém, que não vai jogar. Aí eu acho que talvez chegue, mas a tendência é que nos próximos dias passem a chegar jogadores E é de até valores importante, mais por altos. exemplo, a própria folha do Náutico talvez seja um problema, a folha de 2,5 Isso. do Náutico. É. Mas enfim, essa do esporte para 2,5 era 6,5. Não tá muito fácil não. A Isso. galera tá enxugando do jeito que você falou. Bota na justiça e ponto. Aí vai chegar. E detalhe, o Sport não quer trabalhar com a folha de 2,5. O Sport quer trabalhar com a folha de 3,5. Tá? Mas seria o seguinte, 2,5 é absoluta segurança. O resto, o Sport vai lutar por esses valores. 2,5 é sem Lucas Lima, por exemplo. Desculpa. Sem Zé Lucas. Sem a venda de Zé Lucas. Sem a venda de Fabrício. Tá? 2,5 é com o que tem em mãos. Tá? Então, tudo muito ainda nebuloso. Tivemos um grande avanço. Elogiamos, parabenizamos pela volta do Portal da Transparência. Que tudo siga sendo atualizado, que cada negociação de jogador siga o exemplo do que tem sendo feito até aqui. Mas aprofundamos camadas, deixamos questionamentos, necessidade de puxar mais fios e interrogações que são necessárias. Tá? O que a gente está querendo aqui, o que a gente se posiciona aqui, é que a gente desdobrou o que podia. Se alguém... A gente pode... Foi muito crítico, porque é o nosso papel, é o jeito da gente aqui. Para não ter a menor dúvida, do jeito que as críticas que a gente fez isso aqui, então era melhor que não tivesse sido esse documento? Claro que não. Claro que não. É bom que tenha sido esse documento. Só que ele tem um quê de oportunidade desperdiçada. Sim. Porque na hora que essa apresentação, ela tinha a oportunidade de vir acompanhada com elementos que estavam ali à disposição para pintar melhor o quadro. Repito, o nome do documento é Panorama Financeiro. O panorama financeiro, ele tá parcial aqui. Ele tem uma parcial no sentido de uma parte. Foi o início. E até para ser transparente, eu até assim, ó, quem está chegando agora, talvez até não saiba a dimensão de transparência que você tem que ser. Que seja mais próximo ao que o esporte vem publicando na saída dos jogadores do que isso. Aquilo ali está muito mais próximo de uma transparência dentro do que é o futebol atual, das cifras que o futebol mexe hoje em dia. Eu digo, um clube do tamanho do esporte, um clube que joga a Série A, que joga a Série B, desse patamar, do que esse relatório. Esse relatório, ele é muito mais próximo de alguém que nunca toca nesse assunto e diz, cheguei, agora vem transparente. Enfim, eu acho que o esporte tem como fazer uma correção de rota aí. Isso aí foi E se amanhã a gente tá falando aqui, vocês
foram muito apressados. Aqui isso era só uma parte do documento. Pô, beleza, você chegou. A gente faz outro A vídeo. gente faz outro vídeo. Perfeito. A gente faz outro vídeo. Isso. Mas, como não há essa E sinalização. não vai sair isso. Né? Demorou 20 dias para sair. Enfim, precisamos de mais, tá? Exato. Queremos mais. A torcida quer mais. Até para que se faça a cobrança do tamanho que precisa ser feita de quem gerou esses 70 milhões e meio aí de rombo já vencido, né? Sem contar o que tem pela frente. Só o número causa impacto, mas o número não tira os esqueletos do armário. A gente precisa saber como os 100 milhões da LFU foram gastos. A gente precisa saber o que se deu nos rompimentos com a Bet Nacional e no rompimento com a Imply. A gente precisa entender as negociações de compras de Atêncio, por exemplo, a utilização de investidores. A gente precisa, tá, saber cada acordo, agentes envolvidos, tudo isso precisa vir à tona. Tá? E que seja assim sempre. E que quando o Matheus sair, agora, ou na próxima composição de eleição, tá? Que o próximo presidente faça o mesmo e que aqui a gente crie um ciclo de transparência e que a expressão esqueleto no armário seja uma expressão em desuso, uma expressão do passado. Tá? Hoje, por mais que seja uma expressão antiga, ela nunca foi tão presente e tão atual. E os esqueletos continuam no armário. Tá? O máximo que aconteceu foi que abriu uma fresta nesse armário. Precisamos escancarar essa porta, tá? Para dar nome e número aos bois. Tá? Nome aos bois a gente já tem. Precisamos de números aos bois. Tá? É isso. Se você não nos conhece, se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu do 45 minutos, tá? Eu me chamo Fred Figueroa, gravei esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui no estúdio foi de João Trigueiro, tá? A edição ou de Márcio Souza ou de Gabriel Costa. Se você assistiu algum corte desse programa, foi feito por Caio Corte. Nós somos parte de uma equipe com mais de 20 pessoas espalhadas em 5 estados que compõem o 45 Minutos e o NE 45, tá? Um portal de notícias de futebol do Nordeste, ne45.com.br, o blog de Cássio Zirpoli, cassiozirpoli.com.br, um dos blogs e das fontes de informação e de estatística e de história mais clássicas já aqui do futebol do Nordeste. Formamos esse grupo, tá? Que começou com um áudiozinho colocado no SoundCloud e já são 11 anos, 13 temporadas aí acompanhando o futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil. A gente entrega o melhor possível para vocês e a gente agradece muito a atenção de quem assiste um vídeo inteiro como esse, um vídeo complexo, um vídeo chato, um vídeo com números, um vídeo com questionamento, com posicionamento, com discussão, tá? Longe de um pós-jogo, de algo divertido, de algo mais lúdico. Se você atravessou esse vídeo, a gente agradece muito a você e você tem o perfil exato para esse recado final, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte o programa, indica o 45 minutos, espalha a palavra, chega no teu grupo, porra, descobri aqui um canal, tem uns caras que são ali dedicados, os caras são esforçados, os caras são abertos aí ao debate. Convida a galera para conhecer o nosso canal. E um passo além, você pode se tornar membro. Aqui embaixo da nossa tela tem a opção se tornar membro, clube de membros. A gente vai passar a produzir conteúdos exclusivos para quem for membro. A gente vai fazer isso. É uma devolução da nossa parte a quem investe na gente, tá? Mas eu não queria que fosse uma relação assim, nós temos vídeos proibidos e vocês vão poder assistir se vocês se tornarem membros. Eu sei que compensa, faz parte, mas para mim a essência de você se tornar membro é realmente ajudar, é realmente dar uma força, trazer previsibilidade, tá, para o nosso projeto, porque a gente tem patrocinadores que estão com a gente há muito tempo, como a Bet Nacional, como o Village Porto e Galinhas, tá, que é um patrocinador desde 2014 com a gente, mas são vários recortes de valores, de variações,
E como eu falei, somos mais de 20 pessoas. Investimos no estúdio de primeira linha, tá? Um estúdio próprio. A gente não está no local alugado, não é um hub. Aqui a gente paga conta de luz, aqui a gente paga condomínio, aqui a gente paga aluguel, a gente paga ainda parceladamente. Aqui foi tudo igual ao esporte, tá? Tudo igual ao esporte. Televisão, mesa, microfone, É que luz. não precisa do RJ, viu? Tirando a estante, que é ainda da velha guarda, que é da época lá do primeiro estúdiozinho na Tamarineira, tá? Tirando a estante e os bonequinhos de barro, que foram investimento. Foram carinhos esses bonequinhos de barro, tá? Que foram investimento da gestão anterior do 45 minutos. O resto, tudo que você tá vendo aqui, a mesa, tudo, é em 12 vezes, meu amigo. Então, ajuda a gente a pagar a conta desse cartão aí, porque o cartão tá muito alto. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.